Já estamos no clima do Natal. Isso mesmo, é a semana do Natal. Então eu quero já, de antemão, desejar a você um Feliz Natal. Que a alegria do menino Deus que se encarna visite sua alma, sua história, o seu coração. Veja bem, a gente tem que sempre lembrar, claro, não é ainda Natal, né? Mas a gente tem que sempre lembrar o sentido do Natal. É importante a festa, é importante o presente, mas o mais importante é felicitar o aniversariante, que é Jesus Cristo. É lembrar do Senhor, é querer estar na presença dEle. Enfim, Ele nasceu, Ele se encarnou, né? Para nos salvar, para nos ensinar como viver nesse mundo. O importante é querer estar na presença dEle. Cantemos isso. Me rendo em Tua presença, quero somente aqui permanecer. Meu coração é todo Teu, nada mais eu quero além de Ti. Não vim buscar Teus benefícios, quero aqui tocar Teu coração. Sei que de tudo que eu possa ter, nada se compara a Ti. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir, tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz. Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. Quero Tua presença, ó Deus. Tenho sede de Te ouvir, tenho sede de Te ouvir. Sacia a minha alma com Tua luz. Somente a Ti quero adorar, somente a Ti quero adorar. Nós Te adoramos, Senhor, já no início desse programa, e queremos proclamar, diante de todos os tesouros, diante de todos os presentes desse mundo, nós queremos a Ti. Tua presença é o importante na nossa vida, Jesus. Nós proclamamos isso. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os tesouros deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Diante de todos os presentes deste mundo, eu só quero a Ti, eu só quero a Ti. Ah, como é bom começar o programa assim, na verdade, dizendo que diante de todos os tesouros, os presentes, as ilusões, as luzes desse mundo, a gente escolhe a melhor parte. A melhor parte, que é estar com Deus, deixar que Ele assuma o espaço que é dele na nossa vida, na nossa história, no nosso coração. Busquemos a presença de Deus,
Porque se nós tivermos a presença de Deus, nós teremos tudo, nós seremos felizes. Já nesse clima de Natal, quero acolher com muito carinho a equipe do programa Pra Ser Feliz, os nossos cinegrafistas, essa equipe maravilhosa. Somos uma família aqui, gente. Todos que trabalham aqui nos bastidores, a Kátia hoje dirigindo o nosso programa, a Rose, toda a nossa equipe maravilhosa. E quero acolher aqui à minha esquerda, ele, Maestro Christian Lopes. Boa noite, padre. Uma alegria estar aqui. Que bom ter você aqui, viu, Christian? Esse programa tão especial, né? Nessa noite tão especial. É um presente de Deus, né? Então, fico muito feliz que... Eu sempre gosto de dizer, né? Para os meus amigos... Que a nossa amizade seja o nosso presente para Jesus. Sim, nossa, que lindo. Então eu fico feliz de estar aqui com o senhor, né? Por esse tempo que a gente já viveu, de tudo que a gente tem vivido esse tempo, né? Claro, juntos, os projetos. Um ano de muitas conquistas, né, Christian? Sim. Eu vejo você aqui tocando essa música, não tem como não lembrar na gravação do nosso DVD lá no Teatro Municipal de São Paulo, aquele piano lindo, né? Nossa, o Christian ali parecia aqueles maestros alemães, sabe? A imponência do piano, né? Nossa, foi maravilhoso. Foi um presente de Deus também. O povo também, né, Christian? Muito perfeito. O povo deu um show, né? Rezou junto, cantou junto, foi maravilhoso, maravilhoso mesmo. Christian, e esse ano foi um ano difícil para muita gente, né? A gente não pode esquecer da realidade que acometeu a todos nós, mas não é por causa disso que a gente tem que deixar de celebrar, não é verdade? Com certeza. Sobretudo a presença de Deus no meio de nós, né? Exato. Eu chego nesse Natal, filho, com esse sentimento no coração, que apesar dos pesares, Deus está conosco, né? Tem uma passagem, Cristian, que eu gosto demais, que é do livro do profeta Ezequiel, que depois foi, de alguma forma, transcrita no Apocalipse, no livro do Apocalipse, que é assim, olha, a cidade, Deus dizendo, né? A cidade não vai ter luz. Ele falando da Nova Jerusalém. Essa cidade não vai ter luz, porque eu estarei no meio dessa cidade e eu serei a luz dessa cidade. Eu serei a alegria dessa cidade. Eu serei a vida dessa cidade. Isso é muito forte para a nossa... Se a gente pega essa passagem e transforma ela num contexto mais cotidiano, a gente vai perceber mais atual, que Deus está dizendo, olha, eu, na tua vida, a minha presença, nós cantamos aqui, quero a tua presença, ó Deus, né? A minha presença é o que você precisa para ser feliz. Eu vou ser a tua luz, eu vou ser a tua vida, eu vou ser a tua alegria, né? Então, a gente tem que aprender a olhar para Deus, independente do que passou, do que se sucedeu nesse ano, olhar para Deus, porque Ele é a fonte da nossa alegria, Ele é a fonte do nosso contentamento, sabe? Então, filho, é mais ou menos nessa direção que eu vou conduzir o programa. Mais uma vez, me alegro com a tua presença aqui. E a citação é em Juízes, capítulo 6, versículo 3. Você já ouviu falar da história de Gedeão? Não é nem sobre Gedeão que eu vou falar. E esse versículo que eu vou citar, ele pode parecer até atípico, tá? Para um contexto de uma semana assim, na qual nós celebraremos o Natal. Mas veja bem, é muito forte isso aqui, e essa reflexão com certeza vai ser muito providencial para você. O ciclo de Gideão começa ali no capítulo 6 do livro de Juízes. Gideão foi um herói bíblico, né, escolhido por Deus, um homem de Deus para libertar o seu povo, que era de uma a tribo mais insignificante entre as 12 tribos de Israel, uma das mais insignificantes, se não a mais. E ele era o menor da casa do pai dele, o mais insignificante, era um improvável, né? Mas Deus o escolheu para libertar o povo e tal. Mas antes disso acontecia algo. Libertar de quem, né? Gideão ia libertar o povo de Israel, o povo de Deus de quem? Dos madianitas. Os madianitas eram um povo vizinho ali de Israel, que era um inimigo declarado de Israel, né? Muitas guerras aconteceram no Antigo Testamento contra Madian, mas esse inimigo, ele agia com uma sabotagem, né, muito sórdida, muito ardilosa. Olha só, o tipo de punição, o tipo de ataque, o tipo de sabotagem que os madianitas impunham ao povo de Deus. Quando os israelitas tinham plantado, tinham arado a terra, semeado, acompanhado a colheita, então no versículo 3 a gente lê. Quando os israelitas acabavam de semear, vinham os madianitas, os amalecitas e outros povos do Oriente, os quais
acampavam em seus campos, pisavam todas as sementeiras até próximo de Gaza. Não deixavam aos israelitas meios de subsistência, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Chegavam com todos os seus rebanhos e tendas, como se fossem gafanhotos. A multidão de homens e de camelos era inumerável, destruindo tudo que tocavam. Assim Israel ficou reduzido à miséria diante de Madiã. Então os israelitas clamaram ao Senhor. A tradução da CNBB, ela não está ajudando muito, mas eu vou explicar a tradução da Bíblia da CNBB. Quando os israelitas acabavam de semear, de plantar, vinham os madianitas do Oriente. Eles estavam ali ao Oriente, na região na região oeste de Israel, de Jerusalém, subindo do sul ali para o oeste, e eles deixavam os israelitas plantarem, eles deixavam os israelitas viverem a expectativa da colheita, regarem, adubarem com os adubos que eram próprios da época, né? Fazerem todo o processo de acompanhar o plantio, né? Tiravam os matos. Só que quando os israelitas estavam para colher, vinham os madianitas e roubavam a colheita de Israel, roubavam a colheita do povo de Deus. Ou seja, eles deixavam Israel com todo o trabalho e no final vinham, roubavam a colheita, roubavam os bois, roubavam tudo. E eles eram tão sórdidos, porque veja bem, eles deixavam Israel ter um momento ali de trabalho, de expectativa, de esperança. E é muito bom quando você tem uma esperança e trabalha em algo, é ou não é verdade? Mas é muito ruim quando a sua esperança é frustrada. Por quê? Porque os madianitas vinham e roubavam justamente o motivo da celebração, a razão da celebração. Eles roubavam a celebração, eles roubavam a alegria. Ou seja, o povo de Deus viveu todas as etapas. Quem trabalha com sítio, com roça, com fazenda, né, sabe que há um prazer, né, em você plantar algo, em você ver crescer. Quando chega na colheita, está todo mundo ansioso. Nossa, o fruto aqui de meses de trabalho. Dependendo do que se planta, fruto de anos de trabalho. Há uma alegria. Só que geralmente, justamente na hora mais importante, na hora da colheita, vem o inimigo e rouba a sua celebração. Rouba o seu júbilo, te encerra na frustração. Gente, isso é muito forte. Eu tive um insight quando eu ouvi alguém falando sobre isso. E quando eu li essa passagem, porque veja bem, é assim que muitas vezes o inimigo faz. Ele quer roubar a nossa celebração. Você plantou, você lutou, mas justamente na hora de colher ele vem e rouba. E faz você ficar frustrado. E veja bem, sobretudo no final do ano, tá? Eu tive essa inspiração. No final do ano existem muitas coisas que vêm como Madiã para roubar a nossa celebração. Esse é um tempo de celebrar, saiba disso. Jesus que nasce, Jesus que se encarna, o verbo que se fez carne no seio de Maria e nasceu, viveu entre nós, né? A encarnação é o grande motivo de celebração, dizia São João Crisóstomo, porque é aí, nesse momento, a encarnação de Jesus, o nascimento, a concepção de Maria, é aí que o céu toca a terra. Nós estamos num tempo profundo, fecundo de celebração. Mas veja bem, o inimigo vem para roubar a nossa celebração. A tentação no final do ano vem para roubar a nossa celebração. Vem para justamente não perceber que Deus, a presença de Deus no meio da cidade, como disse a passagem do livro do Apocalipse, a presença de Deus em meio a nós, a cidade de Deus, como Santo Agostinho escreveu, a cidade de Deus, cidade dos homens, né? A cidade de Deus, a presença de Deus no meio de nós, é o motivo da nossa alegria, é a razão da nossa alegria. Existem descontentamentos? Com certeza. Existem motivos, talvez, para que a celebração não seja tão intensa? Pode ser que existam. Mas é preciso que nesse tempo nós foquemos o nosso olhar em Deus. Nós lutemos para enxergar tudo a partir de Deus, sabe? E para celebrar a presença de Deus, porque a presença de Deus é motivo de alegria. A presença de Deus é o fundamento da nossa esperança. Ainda que você não esteja vendo, você não precisa ver tudo, você precisa crer. Creia e celebre a presença de Deus. Se alegre porque Deus está contigo. Emmanuel, é isso que nós celebramos no Natal. Deus conosco. Você desempregado, está difícil, mas Deus está com você. Celebre a presença dele, talvez com menos fartura, com mais dificuldades, mas celebre a presença de Deus.
Você vivendo um novo momento da sua vida. Talvez a sua esposa te abandonou, talvez o seu casamento acabou, não sei. Talvez você perdeu alguém, mas Deus te ama. E o Papa Bento XVI, numa homilia do Natal, muitos anos atrás, ele dizia que a alegria é fruto dessa certeza: eu sou amado. Quem não se abre para receber o amor dos outros, para se interpretar como amado por Deus, vai ter muita dificuldade de viver a alegria e de expressar a alegria. Deus está com você, Ele te ama. Isso é motivo de alegria. Deus está com você. Mas fulano não está. Mas eu não tenho o carro que eu queria, padre. Mas eu estou desempregado. Eu sei, é difícil, filho, mas tenha certeza, a tempestade vai passar. Deus ama você. Ele ama sim. Às vezes coisas difíceis acontecem. Eu recebi uma carta aqui de um irmão que deu um testemunho, que é o Naldo ou o Valdo, eu não entendi se é um N ou se é um V, mas o Valdo, que é, lá pelo que eu percebi, ele é de Sergipe. Ele disse o seguinte, que ele teve um momento muito difícil na vida dele. Um irmão dele que tinha um problema sério mental também, sofreu muitas coisas, a esposa abandonou, enfim. O irmão dele, infelizmente, acabou morrendo, acabou se suicidando. Coisas muito difíceis que aconteceram com ele, né? Mas ele escreveu a carta para dizer, depois ele percebeu que o irmão dele também tinha problemas e não estava tomando remédio, muitas coisas que aconteceram, né? Mas o testemunho dele choca, né? Porque quando você lê assim, o começo é forte. Mas ele começou a dizer que ele começou a assistir o programa para ser feliz, né? E que de vez em quando eu falava assim, olha, estou falando com você, né? Às vezes eu falo isso. Ele falou, padre, eu tinha uma raiva de você, ele escreveu aqui na carta. Quando você falava, estou falando comigo, que estava falando comigo, né? E ele falou que depois da morte do irmão, das coisas que aconteceram, coisas ruins acontecem, gente. Eu não gosto de fazer um discurso ilusório, né? Acontecem. Mas ele começou a acompanhar o programa para ser feliz e rezar aqui com a gente, dizia o Naldo ou o Valdo, né? Lá de Sergipe. E Deus foi, pouco a pouco, reacendendo a esperança no coração dele. Deus foi mostrando, pouco a pouco, que, apesar da circunstância difícil, que a culpa não era dele, porque quem está perto, ele estava perto do irmão, ele se culpava, né? Foi percebendo que a culpa não era dele, que o irmão era doente também, e aconteceram várias coisas, enfim. Aconteceu, né? Mas que mesmo naquela circunstância difícil, ele foi percebendo que, assistindo o programa que ele escreveu na carta, né? Deus foi, cada semana Deus ia trazendo uma gota de esperança, ia fazendo com que ele se entendesse melhor, porque ele também estava entrando numa depressão, né? E ele começou diante do Santíssimo a se entregar, a rezar, a buscar a ajuda de Deus. E ele falou que depois de um tempo a raiva de mim passou. Porque uma vez eu falei, é com você que eu estou falando, a tempestade vai passar. Ele falou, que vai passar, padre? É o que eu estou vivendo, né? Ficou bravo, mas é normal, né? É uma raiva processual ali, gradativa, né? E que ele foi se abrindo e que ele foi percebendo que mesmo diante daquela tragédia, daquela situação inóspita, dificílima, ele poderia se reinventar, ele poderia recomeçar, e ele começou a ser curado da depressão que já estava acontecendo, e ele começou a se perdoar, porque não era culpa dele, né? É muito comum quando alguém perde um familiar dessa forma, de se culpar. E ele percebeu, na carta no final ele escreveu, que ele estava possivelmente indo para o mesmo caminho do irmão, se não fosse Deus, através aqui da Canção Nova, do programa Para Ser Feliz, né, na vida dele. E hoje ele falando, padre, eu sou ministro da Eucaristia, né? Sou um bom pai, estou tomando conta dos meus filhos, estou ajudando, né, a minha família diante do que aconteceu. Eu fui curado, estou feliz, apesar dos pesares, Deus está comigo. Isso que é uma transformação, gente, porque as coisas ruins acontecem, mas ele entendeu, não, Deus está comigo. E nem que você está chegando nesse final de ano, nem que não esteja tudo do jeito que você planejou, né? Porque às vezes a gente é muito apegado aos detalhes, nós somos muito perfeccionistas, temos expectativas muito altas para as coisas, né? Mas tem que ser um final de ano com muito dinheiro, com muito churrasco, com muito tudo. Se está mais modesto, você pode se alegrar, mesmo na modéstia, na simplicidade. Às vezes nos momentos onde temos menos recursos, nós temos mais vida, mais criatividade, mais comunhão, sabe, gente? Então Deus tira um bem maior de tudo, não desanima não. E olha, quando a gente fala de Natal, pensa bem, estamos falando do Natal. Falando do Natal, você já olha para a história da Virgem Maria e de São José e vê que eles não tiveram o que eles precisavam. Pensa bem, você, mulher grávida, no trabalho de parto, chega numa cidade, cima da hora, e o dono da hospedaria, do hotel da época, diz, olha, não tem lugar para vocês não.
Se vocês quiserem, eu arrumo um estábulo para vocês, lá onde ficam os bois, os cavalos, os cabritos, as ovelhas. E você sabe que não tem banheiro químico para boi, cavalo e ovelha? Então, estavam todos ali os dejetos dos animais ali. E Nossa Senhora foi para lá. Gente, se fosse muitos de nós, já tinha dado um piti. Tinha brigado com José. Você não arruma nada, devia ter vindo aqui antes, tal. Um irresponsável. Né? Mas não, eles lidaram, porque às vezes as coisas vêm para nos chatear, os imprevistos, as coisas que a gente programa, mas não acontecem. Às vezes você fez uma festa, esqueceu de chamar lá o irmão do seu marido, fez uma festa, esqueceu de comprar a carne que a sua esposa pediu, mas não tem que virar uma confusão por causa disso. Sobretudo no final do ano, às vezes os conflitos acontecem por bobeira, ou às vezes por essa polarização que a gente está vivendo, né? A gente é família, a gente tem que amar um ao outro e descomplicar, sabe? Mesmo quando não saia do jeito que você planejou, como Nossa Senhora. Eu duvido que Nossa Senhora tinha planejado dar a luz no estábulo. Duvido. Que ela tinha planejado que o primeiro berço do seu filho fosse uma manjedoura. Duvido. Era tudo muito simples, muito rústico, muito improvisado. E às vezes a graça de Deus quebra mesmo a nossa programação, sabe? Às vezes a graça de Deus quebra os nossos esquemas para prostrar o nosso orgulho e mostrar que a gente depende dele. Não é da nossa inteligência, da nossa programação, é claro. Temos que lutar para sermos o mínimo organizados na vida, óbvio. Mas saber se adaptar. Não deu certo do jeito que você pensava. Não deixa o Madian vir roubar a sua celebração, tá? Nesse final de ano. Talvez você perdeu alguém, como esse homem da carta, que forte esse testemunho, né? Talvez você está desempregado, desempregada, você gostaria de estar passando o Natal em Paris e está passando aqui em Aparecida do Norte ou em outro lugar, né? A vida nem sempre é o que a gente quer, mas se alegre, não deixe Madian roubar o motivo da sua celebração, a sua alegria, a sua colheita. Não. Você semeou o ano inteiro, sabe? Você se esforçou o ano inteiro. Eu tenho certeza que você deu o seu melhor em muitos momentos. Mas olha, um grande mal da vida é não saber celebrar. Um grande mal da vida é a pessoa workaholic, que está sempre viciada no trabalho, sempre fazendo. A gente tem que fazer muita coisa, mas tem um momento que a gente tem que parar e somente celebrar. Celebrar a presença de Deus. Celebrar o amor de Deus. Dizer, eu tenho sede de te ouvir, como nós cantamos aqui. Sacia minha alma com tua luz. Somente a ti eu quero adorar. Enfim, não deixe nada, não deixe Madian roubar a sua colheita nesse final de ano. Celebre. Celebre a vida, celebre a presença de Deus, celebre o amor. Sabe? São João Paulo II dizia que nós nos transformamos naquilo que nós contemplamos. Contemple Deus, escolha olhar tudo que está à sua volta, tudo que você viveu nesse ano com os óculos da fé, sabe? Com a lente da presença de Deus. A presença de Deus é o que dá sentido às nossas vidas. É a presença de Deus. Queira estar na presença de Deus. Enfim, quero já começar respondendo algumas mensagens. Não sei quanto tempo a gente tem ainda, minha diretora já vai falar aqui, mas eu quero pedir uma mensagem via WhatsApp, que eu já quero aproveitar esse finalzinho do primeiro bloco para começar a falar com você que está em casa. Olha só, uma mensagem grande. Boa noite, Padre, sua bênção. Eu e meu esposo, 2 filhos, fomos ao Osana Brasil. Olha só o Osana Brasil, que acontece sempre em dezembro, aqui na Canção Nova, e me emocionei muito com a sua pregação. Tanto eu como meu esposo choramos muito com o seu testemunho. Meu esposo está em adultério com uma mulher 20 anos mais jovem. Nossa, eu falei isso na pregação, hein? Está até escrito aqui. E quando o Senhor falou a homens que traem suas esposas com mulheres 20 anos mais jovens, quase que ele caiu da cadeira. Eu não sabia, viu? Foi o Espírito Santo que revelou. Achei que suas palavras naquela manhã iriam mudar a vida do meu esposo. Orei muito a Deus pela cura e libertação dele em relação ao adultério. Mas logo na terça, ele viajou para outro município atrás dela. Tenho 51, ele 53. Ele me chama de velha, acomodada, num trabalho fora e desmanzelada. Ele justifica sua traição dizendo que precisa viver a vida. Muitas pessoas me aconselham a deixá-lo,
mas eu amo, tenho esperança no meu casamento ainda ser restaurado. Peço sua ajuda, gostaria de um aconselhamento seu. Muito obrigado, Padre, Deus te abençoe. Filha, veja bem, não perca a sua esperança não, tá? Porque, pode manter a mensagem aqui, Rosinalva, por gentileza? Porque, veja bem, uma semente foi lançada, né? Uma grande semente foi lançada. Se ele veio aqui com você, se ele ouviu a palavra, e aquele dia eu sei que quando eu estava falando disso, eu não fui manso, não. Eu fui bem, sabe, tem hora que a gente bate e assopra, né, Cristian? Na pregação, tem hora que você enfia a faca com tudo, né? Eu fui firme, eu fui direto, eu fui objetivo. Então eu tenho certeza, filha, que ele ouviu o que você falou. Aliás, o que Deus falou com ele, né? Então, se você, as suas palavras ali no final, eles vão configurar ali, para mim, são o exemplo do que eu preciso entender aqui da sua parte. Padre, eu quero lutar pelo meu casamento, eu amo. Ótimo, ótimo. Isso é maravilhoso. Se você quer lutar pelo seu casamento, se você o ama, lute pelo seu casamento e continue amando-o na dor. Eu acredito muito na libertação, sabe? Acredito muito que Deus pode libertá-lo, porque eu vi isso acontecendo muitas vezes, pessoas muito próximas a mim. Uma mulher, esposa rezando a vida inteira e Deus fazendo a obra. Deus pode curá-lo e libertá-lo. Ele ouviu, ele já entendeu que não é isso que Deus quer dele. E o Espírito Santo vai trabalhar na consciência dele. Que pena que ele foi atrás, mas filha, uma vida de vício muitas vezes não é revertida em uma pregação. Uma semente forte foi lançada, mas agora você precisa regar com a oração e, sem perder a esperança, dar tempo para Deus trabalhar. Agora que ele já me ouviu, nas terças à noite que ele estiver em casa, vamos ouvir lá o Padre Grandão. Deixa ligada a televisão, aí ele vai ouvindo a palavra de Deus. Cristian, eu costumo dizer que às vezes as pessoas falam assim, tem que tomar cuidado que o diabo aproveita as brechas, o diabo é isso. O diabo pode aproveitar as brechas, mas sabe quem aproveita mais brecha do que o diabo? Deus, não é? Você dá um espacinho, foi comigo assim, eu fui num encontro de jovens, meio perdido, o Espírito Santo encontrou uma brecha no meu coração, me deu um tom bom que Deus, sou padre. Há mais de 10 anos, né? Então você deixa lá na Canção Nova para ele ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando. A hora que o Espírito Santo pegar uma brechinha assim no coração dele, nocaute. Nocaute da graça de Deus, né? Então confie, continua lutando por ele, continua lutando pela sua família, tá certo? Olha, nesse clima de Natal, brevíssimo intervalo, mas não me vai deixar falando sozinho aqui, hein? 3 minutinhos, volta aqui, vamos estar junto nesse segundo bloco. O Padre vai continuar respondendo as mensagens, direcionando você, tá bom? Vamos clamando, que nós queremos estar na presença de Deus. Quero tua presença, ó Deus, tenho sede de te ouvir, tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar, somente a ti quero adorar. De volta com o programa Para Ser Feliz em clima de Natal. Feliz Natal para você. O Senhor, a presença dele na nossa vida é o motivo do nosso júbilo, da nossa alegria. Ele se encarnou, ele veio viver no meio de nós. Ele se encarnou porque nos ama. E como eu disse, citando o Bento XVI, a certeza de que nós somos amados, filho, filha, é para nós um motivo de alegria. Aconteça o que acontecer, se alguém te abandonou, Deus nunca te abandona. Ele não se esquece de você, tá certo? Olha, quero começar esse segundo bloco agradecendo demais aqueles e aquelas que durante todo esse ano contribuíram com a missão da Canção Nova, evangelizaram conosco. São João Paulo II dizia que quem contribui com a obra de evangelização tem méritos de evangelizador. Então, obrigado a você, sócio evangelizador, que contribuiu com a Canção Nova nesse ano. Você que nos ajudou sazonalmente, que não se comprometeu a ser um sócio, mas sazonalmente fez a sua doação pelo Pix, também consumiu, comprou os nossos produtos de evangelização. Muito obrigado, que Deus lhe pague. A Canção Nova é uma obra linda, gente, uma obra de evangelização. Evangeliza 24 horas por dia, através dos meios de comunicação, sem propaganda comercial. E quem sustenta a nossa missão são os sócios evangelizadores. Então, obrigado. Se você quiser e puder se tornar um sócio, acesse agora clube.cançãonova.com
e se torne um sócio, ou ligue para nós em horário comercial, 0 operadora 12 3186 2600, e você também pode contribuir sazonalmente, talvez agora, através do Pix, fazendo a sua doação. Nossa chave é pix.doação@cançãonova.com. Depois, lá na hora do Pix, você descreve que é um e-mail, claro, né? Para ajudar a Canção Nova. Desde já, Deus lhe pague. Muito obrigado. E também eu sempre gosto de falar que você ajuda demais a Canção Nova através do Davi, consumindo, comprando, presenteando com os produtos de evangelização da Canção Nova. É só você acessar loja.cançãonova.com para ver os nossos livros, CDs, vestuário, a medalha das duas cruzes, imagens, terços, escapulários, é uma infinidade de produtos com os quais, através dos quais você pode abençoar outras pessoas, livros com conteúdos muito fortes para abençoar a tua vida, tua história, o teu coração. Você pode acessar loja.cançãonova.com, escolher lá um presente de final de ano para você dar para sua sogra, tá? Conquista lá a querida da sogra, seu vizinho, seu amigo. São livros, são materiais muito fecundos para abençoar você, tá certo? E olha, quero agradecer também aqueles e aquelas que enviaram suas mensagens através das cartas, as cartinhas que chegaram para nós. Eu gosto demais de receber carta, gente. Eu sou old fashion, sou moda antiga nesse sentido. O Unaldo e a Gisélia, que são lá de Sergipe, que é o testemunho que eu falei, né, que eu comentei no primeiro bloco. Também quero abraçar com muito carinho a Aparecida Lacerda Borges, do bairro Santa Branca, em Belo Horizonte. Obrigado, filha, pela sua cartinha. Estou rezando pelas intenções de todos que enviaram cartas para nós. A Celi Pires, de Votorantim, São Paulo, rezando por ela também. A Andresa Conceição Alves, de Alvinópolis, Minas Gerais. E a querida amiga Maria Isabel, lá de Brasília. É uma senhora muito querida, de 92 anos, eu acho que já completou 93, já veio aqui me conhecer, tomei café com ela, falei, a vida do padre é corrida, nem sempre eu consigo, né? Mas dei atenção para ela 2 vezes, foi muito bonito, foi gostoso demais estar com a dona Maria Isabel, querida amiga lá de uma jovem de 93 anos, lá de Brasília. Também quero abraçar com carinho o Deneval, e a Deneval, lá de Pouso Alegre, Minas Gerais. Ele e a esposa escreveram uma carta aqui também, muito simpática. E a amiga Lígia Maria Vicente Penha, do Rio de Janeiro, mora lá em Copacabana, muito querida, já foi em peregrinação comigo. Olha, derrubei até uma carta no chão, depois eu pego. Querida Lígia, foi já em peregrinação comigo, escreveu uma cartinha também. Obrigado, Lígia, Deus abençoe. E olha, eu quero agradecer também as pessoas que durante esse ano mandaram as suas mensagens aqui para nós, porque o programa do Padre, o programa Aqui para Ser Feliz, ele é feito através das redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Twitter, que vai aparecer ou já está aparecendo na sua tela, e ele também, a nossa interação acontece através do WhatsApp. E eu confesso que é até emocionante para mim como padre, sabe, gente, perceber que as redes sociais são como uma paróquia. Deus sabe o que nesse ano eu já li aqui nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, as pessoas que eu já direcionei, situações seríssimas, que algumas eu não me sinto autorizado nem falar pela TV, de tão sérias, delicadas que são. Mas graças a Deus dá para usar esse aparelho aqui como um instrumento para o bem, tá? Claro que dá, né? E nesse ano Deus abençoou muito, coisas que eu até comentava lá na TV, eu falei, olha, é até bom que fique só aqui nessa rede para que outras pessoas não vejam de tão delicadas situações. E a gente é padre para isso, para ajudar as pessoas, para direcioná-las, né, nos momentos de necessidade. Então, obrigado a você que enviou a sua mensagem. E olha, você já pode enviar a sua mensagem, e eu também estou muito feliz de poder responder. Tem várias mensagens, na verdade, aqui, antigas também, que sempre estão aqui no Instagram, que o padre vai respondendo à medida que o tempo vai passando. Mas enquanto eu vou separando algumas mensagens pelo Instagram, quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp, que muita gente gosta desse recurso que é o WhatsApp. Vou pedir mais uma mensagem via WhatsApp e vamos lá então para o padre responder. Boa noite, padre. Olha, a letra está grande aqui, hein? Que bênção. Sou Thaís, moro em Eunápolis, acho que é Bahia, né? Sou muito melancólica, tenho andado tão angustiada, nervosa, muito sofrimento, tento mudar e não consigo, acabo descontando nos meus filhos e nas pessoas. Preciso de um direcionamento. Olha, vou ponderar as suas palavras, né? Mas é amplo, sempre quando a gente vai dar um aconselhamento,
É muito amplo porque existem sempre aquilo que a teologia moral chama de atenuantes e agravantes para cada caso específico, né? Mas veja bem, pelo que eu percebi, você está vivendo um momento difícil, né? De pressão, de exigência, muita coisa acontecendo, né? Tem uma frase em inglês que diz assim: "There is a lot on my plate." Ou seja, tem muito no meu prato, né? Eu não estou conseguindo segurar aqui no prato tanta coisa que tem. Eu gosto desse ditado, né? There is too much, melhor, né? In my plate. Ou seja, tem muita coisa no meu prato, padre. Eu não consigo nem segurar a comida aqui. Porque isso representa que, muitas vezes, a vida traz tanta coisa que parece que é maior do que a nossa capacidade, coisas que são maiores, melhor dizendo, do que a nossa capacidade de lidar, de suportar, de administrar. Então você está vivendo um momento de tensão. E também, eu uso como parâmetro as suas palavras, me pauto nelas. Você diz que você é melancólica, né? Você tem uma tendência melancólica. Melancólico é um temperamento, né? É um tipo de temperamento, sabe? E é preciso que a gente esteja atento, né, para perceber as mudanças que acontecem. O melancólico é um tipo de temperamento. E quando acontecem mudanças, perdas, o melancólico, que é um temperamento fantástico, ele tem a tendência a se recolher, a se prender às vezes, se ele não é trabalhado, se ele não busca a sabedoria do Espírito Santo, se prender no que foi negativo, a remoer o que foi negativo, a se prender no que não deu certo, a remoer o passado, a remoer a mágoa, a remoer a palavra difícil, a remoer, sabe? Então, é preciso perceber que o nosso temperamento é a forma através da qual a gente experimenta o mundo, né? Nós experimentamos o mundo com o nosso temperamento. O melancólico sofre de um jeito, o sanguíneo sofre de outro, o colérico sofre de outro jeito. São os 4 tipos básicos de temperamento. Tem uma playlist lá no meu canal no YouTube, na qual eu falei bastante sobre os temperamentos. Você pode ir lá depois, se quiser se aprofundar, né? O fleumático sofre de outro, né? Você analisa isso, por exemplo, quando há a morte de alguém, né? Tem pessoas, por exemplo, diz assim: minha avó morreu. A pessoa já vai começar a chorar e lembrar as experiências que ele viveu com a avó, o que a avó disse para ele, o que marcou a história dele na presença da avó. Aí fala para outro neto: a avó morreu. Ele já vai dizer: olha, já compraram o caixão? Que roupa que ela vai ser enterrada? Que hora que vai ser o enterro? Já pagaram o cemitério? Né? Fala para um terceiro neto. Ele fica sem reação. Aí depois de umas 2 horas, a avó morreu, né? Ou seja, cada um reage de um jeito, cada um tem um temperamento. E não adianta, gente, a gente não luta, não tem como você pode trabalhar o seu temperamento, mas você não muda o seu temperamento. Vem no pacote, tá? Você desenvolve aptidões de outros temperamentos, acrescentando-as ao teu. Então você tem que aprender a entender o seu temperamento. Se você é melancólico, o melancólico ele tem uma tendência, muitas vezes, se não busca a sabedoria do Espírito Santo, a se prender no negativo da situação, como eu falei, a perder a esperança diante dos problemas, sabe? Ele tem uma tendência a ver os problemas com lente de aumento, a ficar remoendo. Você já percebeu? Tem pessoas que falam as coisas, eu já resolvi, padre, mas você resolveu para você, para o outro você causou uma ferida. Porque tem o colérico mesmo, ele é muito resolvido, ele já bate, já esquece. Não, o melancólico não. Então, eu fui aprendendo isso na minha experiência como padre. Eu acho que todo mundo deve aprender, sobretudo pai e mãe também, né? Que você tem que atender, eu como padre, eu tenho que atender uma pessoa melancólica de um jeito, um colérico de outro. O colérico não gosta de muita explicação, né? O melancólico você já vai envolver. O sanguíneo, você tem que dar alguma coisa para ele fazer, para ele comunicar. O fleumático, você tem que empurrar, né? Às vezes. Então eu vou aconselhando a partir do que a pessoa me dá, me oferece de base, de possibilidade humana que ela tem, né? Então você tem que entender também quem você é, você tem que entender e trabalhar a partir da sua verdade, né? E trabalhar o seu temperamento. Não é porque você é melancólica que você tem que deixar o pior do melancólico vir à tona, né? Tem muita coisa boa no melancólico. Muita coisa boa. É um temperamento de pessoas inteligentes, de pessoas profundas, de pessoas comprometidas, de pessoas com uma inclinação para o lúdico muito singular também, né? Enfim, é isso. Olha só, eu vou chamar já mensagens aqui pelo Instagram. Vou dizer, aliás, eu não vou dizer o nome da pessoa porque, não sei, é bem delicado. Ela está vivendo um problema
muito sério com a sua sogra na família, ela está dizendo aqui, né? E já virou perseguição de uma para com a outra, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, filha, aqui no Instagram, vou deixar o celular aqui um pouquinho. Quando você se casa com um homem, seu marido, você se casa também de alguma forma com a família dele, com a sogra dele. E não é um bom negócio brigar com a sogra, viu? Porque a sua sogra vai ser sempre a sua sogra, mas vai ser sempre a mãe do seu marido. Para você ela é sogra, para o marido ela é mãe. Você tem mãe também, pensa, ou teve, né? Então não é um bom negócio brigar com a sua sogra. Na verdade, não é bom negócio brigar com ninguém, né? E se pressupõe que a sogra é uma pessoa mais velha que você, claro. Então é uma pessoa idosa, precisa ter um respeito com os idosos, precisa ter um respeito com a mãe, com a mulher que deu a vida àquele que assumiu você como esposa, que talvez deu a vida aos seus filhos junto com você. Não é bom negócio brigar com a sogra. Sei que é difícil às vezes. E às vezes a melhor forma de vencer uma guerra é perder algumas batalhas, sabe? Desculpa a analogia bélica, a metáfora bélica aqui, que eu não sei, não quero causar a impressão de que você está brigando com a sua sogra e tem que matá-la. Não é isso, né? Mas eu estou usando a metáfora bélica, que é usada muitas vezes na Sagrada Escritura, Paulo gostava também de dizer, para falar que muitas vezes para ganhar uma guerra você tem que perder algumas batalhas. Às vezes a humildade é a melhor saída. Ser humilde, dar um passo atrás, reconhecer, deixar a sua sogra se sentir mãe, deixar ela ganhar em algumas coisas. Não adianta você brigar com ela. Isso não vai trazer paz. E ninguém briga sozinho. Se ela continuar brigando e você não brigar, uma hora ela cansa. Ninguém briga sozinho. A briga é feita por dois oponentes ali, né? Se tem um brigando sozinho, uma hora ele cansa e vai embora, né? Então pede sabedoria a Deus. Coloque os limites que você achar que precisa colocar, sobretudo dentro da sua casa, mas com muita maestria, com muito jeito. E tenta amá-la, respeitá-la e ver, enxergá-la como se ela fosse a sua mãe. Porque pelo sacramento do matrimônio ela é um pouco a sua mãe também, né? Você tem que tentar conviver bem com ela. Eu sei, não é fácil. Pada, a velha não é fácil. Mas olha, sabedoria e amor, tá? Ame-a como Cristo a ama. Como será que Cristo vê a sua sogra? Às vezes a gente vê pessoas como inimigos, né? Aquele lá é meu inimigo, mas aquele que é teu inimigo é amado por Cristo, é filho de Deus. Aquele que você vê como inimigo, Deus vê como filho, como filha. Então, isso nos ajuda a perdoar quando a gente pensa assim, tá certo? Quero pedir mais uma mensagem via WhatsApp. O meu celular está dando uma travadinha aqui no Instagram, então eu vou pedir mais uma mensagem via WhatsApp, aqui para nós, por gentileza. Você pode... É bom as mensagens, porque coisas que o padre responde aqui, eu sei que acaba servindo para muita gente, né? Boa noite, Padre Adriano, estou com a consciência pesada. Tenho uma amiga que come e bebe todos os dias na minha casa e não ajuda nas despesas nem na limpeza, ou seja, come e some. Não estava mais aguentando a situação e explodi com ela. Minha consciência está doendo, pois sou cristã. Inclusive confesso e comungo, mas sinto que eu não podia ter feito isso, embora a situação era constante e ela preguiçosa. E agora? Olha, o seu pior erro nessa situação é que você demorou muito para tirar essa preguiçosa da sua casa, né? Demorou muito. Essa mulher é uma preguiçosa, sabe? Fica abusando de você. Você é cristã, mas não é boba, não, tá? Você fez muito bem. Devia ter feito antes. Seu pecado, se eu tivesse entendendo em confissão, ia falar para você. Seu pecado é que você demorou muito, mulher, para tomar uma atitude. E eu vou dizer para ti, tem gente folgada nesse mundo, tá? Tem gente preguiçosa e folgada nesse mundo querendo alguém para encostar de monte. Então, tem que colocar limite, tá? Você é cristã, mas não é porque você é cristã. Diferente se você me dissesse, padre, ela está desempregada, passando fome. Mas mesmo assim, se ela estivesse desempregada e passando fome, ela teria que te ajudar pelo menos a lavar a louça, né? Olha, eu vou ser sincero, a gente não pode ser cabide de preguiçoso nem de gente acomodada, não. É acomodado que se vire para lá, sabe? Demorou muito para fazer isso, está certíssimo. Devia ter feito antes. Sai para lá, preguiçoso. Sai da minha aba, você tem que falar para essa mulher. Olha só, a Rosimeire está dizendo, padre, o programa é maravilhoso, está trazendo alívio e conforto para o meu coração nessa noite. A Carolina Andrade também, acompanhando aqui o programa. E o Daniel Marques dizendo, padre, peço oração pela minha vida financeira. Esse ano não tem sido fácil, pelo Instagram. Tá certo, Daniel, coragem, filho, Deus está contigo. Ele vai te ajudar também, faça a sua parte, lute aí para
improve, para melhorar o que você pode melhorar, tá bom? Olha só, uma pessoa dizendo: Padre, boa noite, prefiro não me identificar. Sou uma pessoa de caminhada, vivo em oração e participo muito das orações. Vivo em busca da cura interior. Padre, mas vivo presa a uma amargura dentro de mim, que nem eu mesmo consigo explicar. Não consigo ter a alegria que eu deveria ter por ter encontrado Jesus. Me explica, Padre. Filha, deixa aqui o celular. Olha, existem casos nos quais as pessoas vivem uma amargura interior, né? Ela não consegue ter alegria, contentamento, em virtude de uma ferida interior que a pessoa traz. Talvez um abuso na infância, uma morte não superada, a pessoa não se sente amada. Geralmente o que causa amargura é a rejeição e o sentimento de desamor. Ou seja, a pessoa que não se sente amada, ela potencialmente tende a ser amarga. Ela tende potencialmente a se prender a detalhes sórdidos do processo, sabe? Então, eu não sei se há uma ferida de desamor, talvez dentro de você. Não sei, talvez, se há uma ferida de rejeição, de auto-rejeição, algo que você não superou. Então, pode ser uma ferida emocional? Pode. Mas pode ser também falta de maturidade. Não estou dizendo que seja isso, mas muitas vezes a gente se amarga e se entristece. Por quê? Porque nos falta maturidade. A gente está sempre se comparando com os outros, achando que o outro tem mais e eu não tenho, ou achando que a vida do outro é boa e eu não, na minha não. A gente tem dificuldade de perceber as coisas boas. Ou também, muitas vezes, a gente se amargura porque a gente se acomodou em alguma parte do processo. Por exemplo, eu acompanhei um casal uma vez que o marido era muito amargurado porque a esposa ganhava mais, ele se sentia inferior. Aí eu fui conhecendo a história de ambos e percebendo que quando a esposa se matava, para trabalhar, cuidar de criança, fazer faculdade, fazer mestrado, estudando de madrugada, ele ficava assistindo novela. E ela falava: olha, meu amor, isso lá na frente vai fazer falta, você tem tempo. E lá na frente aconteceu. E ele se amargurava porque ele era inferior, porque ela ganhava mais, porque ele não conseguia comprar as coisas que ele queria, não conseguia ajudar. Aí ela teve que falar para ele: olha, quando você ficou assistindo novela, eu fiquei estudando. Então, talvez a amargura é fruto de uma acomodação em alguma área da vida da gente, né? Porque não adianta a gente esperar que caia do céu, se a gente não luta, tá? Deus nos dá as oportunidades, nos abre as portas, mas Ele não entra na porta por nós e nem assume a oportunidade por nós. Somos nós que temos que abraçar e ir para frente, tá? Então pode ser múltiplas as causas da sua amargura, viu, filha? É difícil para eu conceituar daqui, mas Deus pode revelar para você qual é a causa da sua amargura e mais, o Espírito Santo pode curar essa amargura. Então fortaleça sua vida de oração. Busque estar com Deus mais e mais, sobretudo a adoração ao Santíssimo, que é essencial. Gaste tempo na presença do Senhor, viva na Eucaristia. Se você puder, todos os dias, ficar de 20 minutos a 30 minutos diante do Santíssimo, no sacrário aí perto da sua casa, como isso vai fazer total diferença na sua vida. Tenha certeza, Deus vai usar disso para te abençoar demais, tá certo? Olha só, eu quero pedir mais uma mensagem então via WhatsApp. Já li algumas do Instagram. Agora eu quero ler aqui via WhatsApp. Boa noite, Padre. Primeiramente, gostaria de agradecer pela sua vida e o programa. Assisto todas as terças-feiras. Padre, me chamo Cristiane e tenho 45 anos. Concluí todos os estudos, inclusive a universidade, e trabalho desde os 17 anos. Acontece que ganho pouco e não é suficiente para que eu consiga morar sozinha com dignidade. Meus pais são separados desde os meus 10 anos e sempre moramos eu e minha mãe. Nos damos muito bem, mas às vezes temos umas brigas feias. Tenho um temperamento forte e ela também. Você tinha que ter a quem puxar, né? Se você tem. Quando brigamos, ela sempre me manda embora e eu com raiva acabo falando coisas que a magoam. Na verdade, eu não gostaria de deixá-la sozinha, porque a amo muito e ela já tem 75 anos. Não acho necessário que moremos sozinhas, mas por causa das discussões, não sei o que é certo fazer. Eu gostaria de ter mais temperança e paciência e que ela não me jogasse na cara sempre tudo o que faz por mim. Por favor, me dê uma orientação. Um grande abraço e que Deus o abençoe e o proteja sempre. Cristiane, muito boa a sua questão. Vocês têm temperamentos fortes, como você bem conceituou aqui,
Pelo jeito vocês têm temperamento colérico, né? Não sei qual é o outro que se predispõe abaixo do colérico, mas já percebi que vocês têm um jeito assim. Mas filha, claro, eu não quero te sugestionar e dizer o que você vai fazer, né? Mas se eu posso te trazer uma luz aqui, se a tua mãe tem 75 anos, se eles são separados, por mais que ela seja orgulhosa, porque uma grande tendência do colérico é a tendência ao orgulho, né? E ele precisa trabalhar em si a humildade, né? O orgulho é a autossuficiência. Se ela está agindo assim, mas ela precisa de você também. Você está precisando dela, tudo bem, mas ela precisa de você, porque ela está com 75 anos. E de agora em diante, a vida é diferente. Quando ela daqui a 5 anos, oxalá que ela esteja bem, mas ela vai aos poucos estar mais dependente de alguém, né? E vai ser muito ruim, eu acho, você sair de casa por causa do desentendimento e deixar sua mãe morrer sozinha, entenda bem, ou seja, envelhecer e caminhar para a morte, né? Chegar à morte sozinha. Se vocês conseguirem chegar a um consenso, né? Se vocês conseguirem... Você tem que perguntar, quais são os motivos da nossa briga? Você tem que reconhecer o seu erro e no que você puder mudar, sabe? Porque às vezes a briga começa assim, é uma coisa que você deixou errado, que você sabe que você está na casa dela, né? Bem, tudo bem, você tem 45 anos, você já é uma adulta, trabalha, tem as suas manias, mas você está na casa, é da sua mãe. Então, se a casa é da sua mãe, as regras têm que ser as regras da sua mãe. Então, se você sabe que deixar a toalha em tal lugar, deixar uma louça suja em tal lugar vai incomodá-la, você tem que ter a humildade de se adaptar. A casa é tua? É, mas é da sua mãe em primeiro lugar. Você é filha. A casa é dela. E ela, com certeza, como uma pessoa mais velha, tem o seu jeito, o seu método, os seus esquemas, suas manias, né? Então, agora é hora de você colocar um pouco de caridade na situação, né? Ela precisa também de você. É hora de você colocar em voga na sua mente aquela palavra de Efésios, honra pai e mãe para que sejas feliz. Efésios 6, né? Efésios 5, desculpa, finalzinho do capítulo 5. Honra teu pai e tua mãe para que sejas feliz e tenhas vida longa sobre a terra. Honrar o pai e a mãe, sobretudo o pai e a mãe idoso, idosa, é honrar o próprio Deus. É honrar o próprio Deus, tá? Então honre sua mãe, lute para ter paciência com ela, lute para entrar nas regras dela, porque é a casa dela, e tente permanecer. Você não sabe quanto tempo você vai ter a sua mãe com você. E se você já identificou que o seu temperamento é duro, é forte, tente trabalhar o seu temperamento, faça mais adoração, reze o rosário ou o terço, peça ao Senhor a virtude da humildade, acolha as humilhações com paciência. Não fale tudo que vier à sua boca, tá? Isso é importante. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, filho, filha, tua família, sobre o teu Natal, enchendo o seu coração de alegria, de esperança, sobre a água que você apresenta, para que se torne um sacramental, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desejo a você um Natal cheio da presença de Deus, para você, para todos os seus amigos. Quero tua presença. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar. Quero tua presença, ó Deus. Tenho sede de te ouvir. Tenho sede de te ouvir. Sacia a minha alma com tua luz. Somente a ti quero adorar. Somente a ti quero adorar.